E depois de um longo dia de trabalho, chegou a hora de fechar o expediente. Está no ar mais um episódio do Fechando Expediente, o podcast da Amaral, Andrade e Rodrigues Advogados, o primeiro gravado e produzido por um escritório de advocacia do norte do Rio Grande do Sul. Boa tarde, amigos. Boa noite para quem já está fechando expediente, assim como nós aqui no escritório. Meu nome é William Andrade, sou sócio fundador da Amaral, Andrade e Rodrigues Advogados e estou aqui hoje com meu sócio Bruno Amaral, responsável pelo Departamento de Direito Político, Eleitoral e Parlamentar. Uma boa noite a todos, amigos. Também está conosco a doutora Tainá Rodrigues, responsável pelo Departamento Administrativo e Relações Público-Privadas. A Tainá também exerce um papel importante na Procuradoria-Geral do município aqui de Passo Fundo e ela vai nos falar um pouco hoje sobre os impactos do Covid-19, do coronavírus, na gestão público-municipal e na responsabilidade do gestor municipal. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui em mais um episódio do nosso podcast. E eu vou iniciar falando para vocês que nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre os impactos do Covid-19 na gestão pública, a nível municipal, a nível estadual e também a nível federal. É importante que se vem discutindo o grande choque das legislações em todos os níveis dos entes federativos, principalmente porque a gente tem um entendimento e uma legislação que vem pelo governo federal, uma que vem pelo governo estadual e outra pelo governo municipal. E muitas pessoas nos questionam no dia a dia sobre qual é a legislação que a gente deve seguir. Porque o governador diz uma coisa, o prefeito diz outra coisa, o presidente diz outra coisa, e as pessoas não sabem o que elas devem fazer e a quem elas devem seguir. Então, primeiro eu gostaria de ressaltar, que os estados, os municípios, enfim, são independentes entre si para legislar sobre as matérias de interesse local. Então, a partir do momento que o nosso governador libera um decreto falando determinada coisa ou dando determinadas disposições e o prefeito de determinado município edita um outro decreto falando disposições em contrário, as pessoas às vezes não sabem exatamente como seguir e o que fazer. Então, sobre isso, nós temos aqui na nossa lei orgânica do município de Passo Fundo, por exemplo, que o prefeito tem a atribuição de legislar junto ao seu corpo de servidores sobre temas como o Covid-19. Inclusive, na lei federal promulgada em março de 2020, a lei 13.979 de 2020, diz que os governadores e os prefeitos têm essa liberdade de atribuição para fixarem medidas como o isolamento, a quarentena, dentro dos seus respectivos territórios. Tainá, se me permite uma questão, o Brasil ele é um país continental. Ele comporta dentro de si toda sorte de diversidade, não só cultural, mas também social, econômica e até mesmo de grau de desenvolvimento. Tanto é verdade que nesse cenário de pandemia que a gente vive, os efeitos nas regiões e estados eles são diversos. São ora mais gravosos, ora menos, inclusive diante da capacidade de atendimento hospitalar existente em cada localidade. Junto desse fator, nós temos acho que até de alguma forma tu introduziu isso na tua fala, um evidente desalinho entre aquilo que vem do Executivo Nacional e ainda entre os próprios estados, há realidades diversas dentro dos municípios, Então realmente acontece justamente isso que tu acaba de referir. O resultado prático desses elementos nas ações dos gestores públicos foi na minha opinião, um verdadeiro caos normativo. Não por conflitos de competência ou algo do tipo, mas justamente por essa percepção de, e agora quem eu sigo? Qual a norma, Isso levou, aliás, ao PDT propor uma ADI no STF, que ontem mesmo, dia 15 de abril,
foi julgada no plenário e o plenário do STF confirmou a competência concorrente, como tu havia referido, dos entes federativos. Nesse cenário, inclusive, também ontem, o nosso governador, o senhor Eduardo Leite, justamente em pronunciamento, permitiu aos municípios tomar essas ações locais em perfeita sintonia com essa leitura que tu faz, né? Mas a pergunta que eu faço, portanto, e é justamente porque a gente constantemente te vê trabalhando em um mundo de legislações municipais que às vezes a gente sequer conhece e que existem legislações estaduais sobre o mesmo tema, é se tu percebe nos gestores municipais, especialmente aqui do Rio Grande do Sul, uma determinada insegurança em compreender os elementos do Pacto Federativo e também se tu percebe de que forma eles podem ter mais segurança em suas ações, até para dar maior segurança para o cidadão cumprir ou não cumprir determinada medida. Ótima pergunta, Bruno. Vem de encontro com o que eu estava falando anteriormente, né? Eu acho que a palavra insegurança é uma palavra correta, né? Que os gestores, muitas vezes, eles não têm em mente de que existe uma concorrência, né, de atribuições, que ninguém é superior a ninguém, mas sim que cada um deles pode legislar dentro do seu limite territorial e se tratar de assunto de interesse local, né, conforme falam as legislações municipais, inclusive a lei orgânica aqui do nosso município. Então, mas acredito que a melhor saída para se ter segurança no momento em que há uma nova legislação que deve ser implementada em tempos de crise, com certeza é ter um bom departamento jurídico, ter uma boa assessoria jurídica para conduzir toda essa questão de crise, né, da melhor forma possível, né? Ter um gerenciamento de crises. Eu acho que isso é essencial para que um gestor consiga conduzir tempos como o que nós estamos vivendo, né? A pandemia do Covid-19. E sem falar, né, que toda essa questão de uma lei se sobrepor à outra, de um entendimento municipal se sobrepor ao estadual, traz muita insegurança. Traz insegurança ao gestor, traz insegurança ao cidadão e tudo acaba se confundindo. Por isso que é essencial ter um bom acompanhamento e uma assessoria jurídica especializada em gestão pública. Interessante, Thay. Uma coisa que me veio à cabeça agora, justamente, é quanto a essas contratações, né? Tu falaste da assessoria jurídica especializada, né? É possível contratar o poder público, né? Os entes federativos, contratarem assessoria jurídica especializada, né? Em tempos de calamidade ou de situações de emergência? Em relação ao serviço de assessoria jurídica em específico, não tem essa previsão, né, de contratação por parte dos gestores em períodos como esse da pandemia que estamos vivendo. Porém, existe a previsão de contratação temporária para servidores públicos, né, sem concurso público, como é de costume, para atender às necessidades temporárias excepcionais, né, visando sempre o interesse público e o interesse da sociedade. Além disso, a gente tem a possibilidade da contratação direta, né, por dispensa de licitação, nos casos como esse em que a gente está vivendo, né? São situações, então o serviço que tem que ser contratado, tanto o serviço quanto o bem que for comprado, tem que ser extremamente ligado, né? Tem que ter uma vinculação, tem que ser para resolver um problema direto da pandemia. Exatamente, quando houver risco de prejuízo ou comprometimento à saúde das pessoas, às obras, a serviços, equipamentos e bens públicos ou até mesmo bens particulares. É interessante, William, só se a Tainá me permite que tu questionou a questão da assessoria jurídica. A lei de licitações, ela tem um dispositivo que indica quando uma licitação para contratação de serviço é inexigível. E em determinadas situações a prestação de um serviço advocatício pode se enquadrar nessa questão justamente quando o profissional tiver notória especialização e, óbvio, outros requisitos da lei. Mas é interessante que não tem nada a ver com a situação. Uma situação de emergência. Exato, não tem situação. Então é uma situação, por isso que a lei por isso que é preciso um olhar especializado, conforme a Tainá falou, porque são situações que em uma leitura rápida podem se misturar.
a calamidade, o momento que vivemos indica algumas flexibilizações, mas a lei tem as suas próprias também, em função de outras questões. E sobre isso também o gestor público precisa ficar atento para não cair nas questões de improbidade administrativa, né? Se tem aí o choque de dois princípios do direito administrativo, que é o princípio da eficiência e o princípio da improbidade administrativa, em que o gestor, ao mesmo tempo que tem que ser eficiente e prestar o serviço, né, em prol da sociedade por esse meio das contratações sem licitação, sem concurso público, né? A partir do momento em que o gestor se estende nessa exceção, ele pode incorrer sim em improbidade, né? Mas além dessa questão que a gente está conversando aqui da contratação de serviços ou até da aquisição de bens e dos efeitos que podem ou não ter nessa questão da improbidade, Tainá, o gestor público, né, nessa perspectiva da eficiência, ele tem a função de prezar pela saúde, né, da população nesse momento de pandemia. Ele poderia eventualmente ser responsabilizado, incorrer em alguma questão de improbidade em função de não observar o seu dever de prezar pela saúde da população? Sobre isso, Bruno, é muito interessante a gente mencionar o que eu havia falado anteriormente, né? A questão do princípio da eficiência, que o gestor público sempre tem que visar o interesse público, obviamente, e os interesses da sociedade. E por isso, muitos dos gestores públicos incorrem nessa questão da improbidade por omissão e também por exceder as suas atribuições. Inclusive, é importante a gente citar, né, uma ação que foi proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental 672, em que é questionado, né, sobre os atos omissivos e comissivos do Poder Executivo Federal, né, durante esse contexto da crise de saúde pública decorrente do Covid-19. Então, até em função dessa ação, é possível, o gestor público não tem que se atentar somente às questões que envolvem a economia, né, os bens econômicos, os gastos, a improbidade, nesse caso, poderia também ser discutida a respeito das atitudes, ou isso acabaria em outro elemento que não é improbidade? Exatamente, não é necessariamente só a economia e esse tipo de bens que é valorado no momento de se configurar uma improbidade administrativa ou não, né? Também se caracteriza pelas atitudes e pelas intervenções do gestor, como, por exemplo, a questão do isolamento social. A partir do momento em que um governante consegue flexibilizar essa questão do isolamento social, dependendo de como for feito, ele pode sim incorrer em improbidade administrativa, até mesmo numa responsabilidade civil. Então, é fundamental que o gestor tenha isso em mente. Eu acho que, mesmo que a gente esteja talvez sendo duro aqui, a gente está analisando essas questões justamente pelo motivo do início dessa conversa, para fornecer maior segurança, né? Sim. A gente está falando aqui de questões de improbidade administrativa por N fatores e etc. Mas eu acho que isso demonstra bem a necessidade dos gestores públicos estarem atentos, né, a esse tipo de legislação e também de ter uma assessoria nesse sentido. Agora me veio uma questão na cabeça e que eu vou jogar a pergunta aqui. Eu acho que o Bruno pode saber me responder pela sua especialidade no direito eleitoral, mas me veio à cabeça que a gente está vivendo tudo isso justamente num ano eleitoral. Sim. E qual que seria os cuidados que o gestor público que está à frente do município, do estado, tem que tomar para que ele não incorra aí em improbidade ou até mesmo num abuso de poder econômico, se ele quisesse se candidatar na próxima eleição? Tu disse se ele quiser ser reeleito, isso? Isso, gente. Esse é um elemento essencial para essa crise. Novamente, nosso intuito aqui não é deixar ninguém atordoado, preocupado, é justamente dizer quais são os cuidados necessários, né? Em primeiro lugar, a improbidade, uma condenação em improbidade administrativa, ela gera inelegibilidade pela lei da ficha limpa. Então, é a primeira questão. O
que isso quer dizer? O gestor público, se pretende se candidatar, ele tem que observar as disposições da lei administrativa, porque uma condenação naquela seara pode causar a inelegibilidade. E aí independe do ano eleitoral, né? Se ele praticar uma ação que vai causar uma inelegibilidade, enfim, nas próximas eleições. Óbvio que nesse caso há que se respeitar o procedimento legal, né? Para chegar em uma condenação por inelegibilidade não é de uma hora para outra. Então talvez seria uma candidatura sub judice. A candidatura sub judice é aquela em que se discute algum dos aspectos, seja a elegibilidade ou a inelegibilidade, durante já a candidatura. Essa candidatura sub judice, ela pode participar do pleito, mas eventualmente depois ele pode perder o cargo em função de uma inelegibilidade superveniente que veio a ser reconhecida posteriormente. A questão é que a gente tem gestores públicos e tanto do executivo como do legislativo que já estão em movimentação de pré-campanha, né? Claro. Aí é outro cuidado que tem que se ter, William, porque o gestor público, o membro do parlamento, ele não pode se aproveitar da situação do coronavírus, da pandemia, para fazer uma propaganda política eleitoral. Obviamente que aqui a gente está falando em situações hipotéticas, depende de uma série de fatores, mas se aproveitar dessa situação, se aproveitar eventualmente de ações que tu possa fazer em razão do seu cargo, como uma propaganda político-eleitoral, pode configurar propaganda eleitoral antecipada ou até mesmo um abuso de poder político. E aqui tem a questão das condutas vedadas, né? O poder público, depois de um período, ele não pode... ele fica, no ano eleitoral, ele fica limitado, inclusive mediante orçamento, a determinadas ações. É uma linha tênue que a gente tem que o gestor público tem que cuidar, né? Porque ele tem que se manifestar, ele tem que tomar uma atitude em função dessa situação que a gente está vivendo, mas ele tem que ter cuidados. Exato. Claro, pela gravidade da situação, o gestor tem sim que tomar a frente, né, dessas situações para acalmar a sociedade e também para guiar todo o seu aparato, né, da administração pública para conseguir conduzir essa pandemia. E aí, como o William falou, é uma linha tênue em incorrer em alguma improbidade administrativa e também em um ato ilegal, né, nesse período de pré-campanha. Mas o positivo disso tudo, William e Tainá, eu acredito que seja, claro, novamente, a gente está falando de cuidados necessários. O positivo disso tudo é que os profissionais que atendem a administração pública em geral são muito qualificados, seja nessa assessoria jurídica das questões do direito administrativo, seja até mesmo em questões de direito político. A administração pública, de regra, é bem assessorada. Obviamente que, a depender da situação, como a gente referiu anteriormente, algum profissional que possua um conhecimento a mais poderia auxiliar a administração pública em todos esses sentidos. Mas, de regra, eles estão preparados pelas suas próprias equipes, né? Sejam eles profissionais de carreira, concursados, sejam cargos de confiança. O olhar da sociedade para a administração pública está cada vez mais intenso e isso impõe que eles tenham qualidade na sua administração. E se não tiver, isso vai ser reconhecido pela sociedade, especialmente em um tempo de pandemia, né, de crise. A população está atenta sempre, né, ao que o gestor público está fazendo e principalmente nesses períodos nebulosos que estamos vivendo, né? Exatamente. E fica aqui o nosso anseio de que essa situação passe logo, né? Para que a gente volte ao normal, às atividades normais, principalmente aqui no nosso município, mas em todo o país e em todo o mundo, né? Que sofre com essa crise. E para que os gestores públicos possam se preocupar com as coisas do cotidiano que realmente também afligem a população e não só, né, nesse grau com a pandemia. Tainá, por favor, as suas conclusões finais. Sim, Bruno. Eu acho que dos pontos que a gente conversou aqui, né, só para concluir, um dos fundamentais é essa questão da competência, que eu acho que tanto as pessoas quanto o gestor público precisam observar e reconhecer, né,
principalmente assegurar o exercício da competência concorrente dos governos estaduais e distrital, né, e suplementar dos governos municipais. Ou seja, cada um deles, no exercício das suas atribuições e no âmbito dos seus respectivos territórios, tem essa competência, né, para legislar e adotar as medidas de manutenção ou de restrição legalmente permitidas durante esse período da pandemia. Outro ponto importante que os gestores têm que estar atentos é essa questão das contratações emergenciais, que podem ser feitas sim com a dispensa de licitação para determinados serviços e também sem concurso público, sempre visando, né, o interesse público e também o nosso direito à saúde, né? Ressaltando também, né, para os gestores que tem que ter cautela, nesse momento tem que ter cautela tanto para a questão da gestão pública quanto cautela para a sua imagem, para a imagem, né, do gestor em si, tendo que se preservar para não recorrer em improbidade administrativa. Então tá certo, muito boa a tua fala, muito interessante, Thay. Obrigado por dividir teus conhecimentos aqui conosco nesse episódio do podcast. Fica o meu agradecimento também a todos os nossos ouvintes. E para quem quiser nos seguir nas redes sociais, no Instagram aar.advogados e no Facebook e no LinkedIn Amaral Andrade Rodrigues Advogados. Esperamos vocês nos próximos episódios, né? E até logo.